Oiê, tudo bem com você? Hoje eu vim falar com você um pouquinho sobre oração. E de repente você diz, Pastora Simone, mas falar sobre oração, isso é um tema que existe várias pessoas que já falam sobre isso. Mas hoje eu quero falar com você um pouquinho na prática sobre oração. Muitas vezes nós falamos com Deus e nós cristãos, nós mulheres inclusive, nós temos muitas facilidades de falar com Deus. Por quê? Porque automaticamente nós falamos mais, nós falamos o tempo todo sobre vários assuntos, sobre várias coisas. Então, normalmente quando vamos falar com Deus, nós colocamos em prática tudo aquilo que a gente já faz, que é falar, não é verdade? Mas eu, no comecinho do ano, quero compartilhar com você que eu me dei um presente. Eu comprei um livro que diz assim, Oração, a chave para uma vida plena, do pastor Josué Gonçalves. E por que eu quis me dar esse presente? Porque eu desejei ter mais experiências com Deus nessa prática da oração. Lógico, a gente acorda, ora, apresenta a vida, ora para comer, ora para dormir, nós temos a nossa prática de oração. Mas eu creio que isso não pode ser algo que se limite naquilo que a gente já sabe fazer. Então eu desejei ter outras experiências de oração. E aí eu comprei esse livro e me dei de presente, né? Eu até vou compartilhar aqui com você. Eu coloquei assim na capa dele. Comprei este livro porque eu quero ter experiências na oração. Estar mais pertinho de Jesus nesse tempo que se chama hoje. Por quê? Porque eu percebo que muitas coisas querem nos roubar dessa presença. Muitos afazeres, inclusive nós mulheres, nós temos muito assunto na vida. Então, se a gente não vigiar o nosso coração, se a gente não vigiar a nossa vida, nós acabamos nos perdendo no meio dessas atividades, né? Tem um versículo lá em Mateus 14, 23 que diz assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quando que nós mulheres temos a oportunidade de estar sozinha, não é mesmo? Muitas vezes são os filhos, é o esposo, muitas vezes são os amigos, as pessoas querem a nossa presença, mas muitas vezes nós temos que parar e dizer, Senhor, eu preciso estar contigo sozinha. Muito se aprende sobre práticas de oração, como orar, muitas vezes nós temos aquelas frases formadas, para falar com Deus, mas eu creio que a oração ela vai muito além. A oração é um relacionamento diário. A oração é algo que assim como não pode faltar o alimento, é como essa planta. Você tem uma planta e todos os dias para ela estar bonita assim, ela precisa ser regada. Ela precisa ser cuidada, muitas vezes podada, para que ela permaneça bonita. Então nós, na nossa vida, não é diferente. Muitas vezes nós vamos precisar ser podados por Deus, muitas vezes nós vamos precisar ser regados por Deus na prática de oração. E isso é algo que a gente tem que vigiar o nosso coração. Nós aprendemos que orar é ações de graças, Entra na presença de Deus agradecendo. Será que a gente não tem nada para agradecer? Com certeza você tem. Com certeza eu tenho muito a agradecer por tudo aquilo que Deus já fez em mim. Nós aprendemos que na oração existe um tempo de adoração, que é de reconhecer a grandeza de Deus, que é de louvar Ele pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na nossa vida. E quantas vezes a gente entra na presença dEle para pedir aquilo que precisamos. Não é errado, mas nós temos que aprender com um relacionamento com Ele, o que realmente Ele quer da gente naquele momento. Nós aprendemos também que existe, nesse tempo de oração, um tempo de se arrepender. Pastora, se arrepender do quê? Muitas vezes eu me arrependo de não estar mais na presença dEle. Muitas vezes eu me arrependo de tantas coisas que a gente acaba fazendo e nós temos que ter esse tempo de arrepender também na presença de Deus. Os nossos anseios, as nossas ansiedades. O momento de oração é o momento da gente colocar sobre Ele a nossa ansiedade. O que tem te perturbado?
O que tem tirado tua paz? Muitas vezes nós contamos para o marido, contamos para os filhos, reclamamos, ai, preciso disso e daquilo, mas existe uma ansiedade que toma conta do nosso coração e muitas vezes nós devemos o quê? Lançar sobre ele essa nossa ansiedade. A oração também é intercessão. Quantas pessoas vêm te pedir oração? E aí você diz, pastora, como é que eu vou orar por alguém se eu estou precisando dela? Quantas vezes você vai orar por alguém e o Senhor vai trazer tua cura? Quantas vezes você vai interceder por alguém que está doente ou passando uma dificuldade e vai vir sobre ti essa cura? Porque oração também faz parte, a intercessão. E aqui para terminar, eu quero deixar essa palavra para você. Ainda que você tenha que muitas vezes comprar um livro para rever os seus conceitos de oração. Eu quero que você guarde a palavra de Deus no teu coração. Talvez você diz, pastor, eu começo a orar, em 5 minutos eu não tenho mais palavras. Saiba que Deus quer te ensinar a desenvolver esse relacionamento com Ele. E ainda que você não tiver palavras, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quanto mais você praticar a oração, quanto mais você praticar estar nos pés de Jesus, eu creio que Ele vai guardar a minha mente, a sua mente, na presença dEle. Que você seja guardado por Deus, que você seja mulher guardada por Deus, que realmente nunca falte sobre a sua vida esse tempo de separação. Separação do quê? Separar para as suas atividades, separar para aquilo que toma muitas vezes o seu tempo. Ir lá nos pés de Jesus, ir lá nos pés de Jesus. Assim como Marta e Maria, muitas vezes, pastor, hoje eu estou muito Marta. Estou muito inquieta, eu tenho muita coisa para fazer. Coloque Jesus na sua agenda. Ainda que você tenha que marcar um horário para Ele, falar às 10 horas, Jesus, eu tenho um compromisso contigo. E esse compromisso é inadiável. Eu não posso perder esse compromisso contigo. Mas o que o Senhor quer é que você seja Marta, fazendo as coisas, mas que você não se esqueça que existe uma Maria aí dentro de você, alegre por estar nos pés de Jesus. Deus te abençoe.